quantos mosquitos são necessários para sugar todo o sangue de uma pessoa? Tem perguntas boas demais hoje. Fiquem até o fim que vai ser muito legal. Esse vídeo é patrocinado pelo Itaú. Junto a gente já falou sobre cartão de crédito, golpes virtuais, vamos dar dicas sobre como organizar as contas. É uma série para te ajudar a organizar suas finanças. E a gente também vai responder aqui uma pergunta sobre golpes para você ficar atento. Olha só. Iberê, o que são aqueles golpes em que a pessoa pede um código que vem por SMS? O que os golpistas fazem com aquilo? É muito legal pensar nisso porque a gente entende o caminho que os golpes tomam e a gente evita de cair no próximo. Porque esse golpe acontece no WhatsApp, redes sociais, um monte de lugar. Então o golpe acontece assim, alguém entra em contato com você, dizendo que você ganhou um mega prêmio, foi convidado para uma festa sensacional, só que para confirmar, você precisa passar um código que você recebeu por SMS. Mas o que é esse número? Por que eles estão me mandando esse número? E aí que tá o perigo, não são os golpistas que estão te mandando esse número. Olha só. Quando você tenta entrar numa rede social, você esquece a senha, o que acontece? Tem um botãozinho ali, esqueci a senha. E muitas vezes eles vão te mandar um código por SMS para você confirmar que é você mesmo. Então o que os criminosos estão tentando fazer? Trocar a senha da sua conta. Vai chegar um SMS para você que é esse SMS que eles estão pedindo. Mas aí você acha que é um SMS da festa, do prêmio, sei lá o que, passa esse número para os caras e eles conseguem trocar a senha e entrar nas suas redes sociais. E aí eles vão pedir dinheiro emprestado para seus amigos, para sua família, vão vender coisa falsa enquanto você está ali desesperado para recuperar o seu acesso. Então vamos combinar, nada de passar código por mensagem nem por telefone, fechou? E o Itaú, nosso parceiro nesse vídeo, dá mais uma dica. Se você perdeu o acesso à sua conta, avisa seus amigos, a família o mais rápido possível, porque assim eles vão saber que não é você que está pedindo dinheiro e ninguém vai cair nesse golpe. Iberê, por que os números das casas não seguem uma sequência direta? Começa com 20, depois pula para 28, etc. Imagina que você tem uma rua com alguns terrenos, tá? E o número desses terrenos é naturalmente 1, 2 e 3. Simples assim. Até que o cara do 2 resolve repartir o terreno no meio e vender. Aí você vai ter que renumerar. Mas você já tem o 1 e o 3, aqui vai ter que ser 2A e 2B. Já ficou feio, mas aí o cara do 2B resolve repartir o terreno no meio e vender. Você vai ter que inventar uma outra numeração, né? Tipo 2B1 e 2B2. Aí você tem uma rua com 1, 2A, 2B1, 2B2 e 3. Fica horrível. Então qual é que é a solução que se usa muito no Brasil? Grande parte das cidades se faz isso. Você coloca a numeração de acordo com a distância da casa até o começo da rua, que geralmente é a parte que está mais perto do centro da cidade. E essa numeração é medida pela entrada de pedestres, pelo portãozinho. Então, esse terreno aqui poderia ser, por exemplo, o 8. Esse aqui seria o 24 e esse aqui o 36. Se alguém divide o terreno no meio, não tem problema nenhum. Ó. O portão de pedestre continua no mesmo lugar? Continua sendo o número 24. Aqui você vai medir a distância, vai dar, sei lá, 12. Aí dividiu esse aqui no meio de novo, tudo bem. O portão continua no mesmo lugar? 24. Aqui você mede a entrada do outro, vai dar, sei lá, 30. E aí você tem números novos que continuam em sequência, sem repetir, sem causar confusão. E mais, geralmente de um lado da rua você coloca só números pares, sempre arredonda para o número par, e do outro lado os números ímpares. Assim, quando você está numa avenida grande, por exemplo, que é difícil de atravessar, você já para do lado certo. Pergunta de membro do canal. Sempre tem uma pergunta garantida para os membros, tá? Iberê, por que até hoje com as nossas tecnologias nunca a gente chegou no núcleo da Terra? Sempre que chega alguma pergunta com as nossas tecnologias de hoje e tal, eu tenho a impressão de que todo mundo acha que a gente tem muita tecnologia hoje. E pensando em computador, talvez a gente tenha mesmo muita tecnologia, muito mais do que a gente imaginava um tempo antes. Mas pensando quando a gente mexe em coisas físicas, movimentação de terra, viagem para grandes distâncias, etc., talvez a gente não tenha evoluído tanto assim. Só para vocês terem uma ideia, tá? O buraco mais fundo já cavado pelo ser humano tem 12 quilômetros de profundidade. Chama Poço de Kola. Foi cavado pela Rússia. Só que eles tiveram que parar esse projeto no meio porque esquentou demais. O que acontece é que o núcleo do nosso planeta é extremamente quente. Então conforme a gente vai cavando, as temperaturas vão ficando absurdas e não dá mais para cavar. O planeta Terra tem dois núcleos, um núcleo externo e um núcleo interno. Esse externo é formado principalmente por ferro derretido. Isso quer dizer que a temperatura é tão quente que derrete o ferro. E não é só temperatura, tem pressão também. Por causa disso, o núcleo interno também é principalmente de ferro, só que tem tanta pressão que ele se solidifica. E a temperatura ali pode chegar a 6.000 graus Celsius.
O aço derrete a mais ou menos 1400, 1500 graus. O tungstênio, que é o elemento químico mais resistente de todos, ó, ele se liquefaz a 3414. E a gente tem algumas cerâmicas que a gente criou e tal, consegue resistir um pouco mais, vai até 4000 e poucos graus Celsius. Resumindo, a gente ainda tá muito longe de chegar no núcleo do nosso planeta. Muito bom esses vídeos de tira dúvidas. É uma enciclopédia Barça online. Pô, quem que é do tempo da enciclopédia Barça aí, hein? Eu fazia muito trabalho na escola. Se você fazia também, deixa um comentário pra gente saber. Ó, vou deixar uma dúvida. A pessoa dentro do carro estaria de fato protegida de uma descarga elétrica por conta dos pneus? Ou os pneus do carro são de fato isolantes elétricos? Não, o pneu não adianta muito pro raio não. Se você pensar que ele atravessa o ar, por que ele vai atravessar uma camadinha de borracha minúscula? Mas dentro do carro você está protegido sim, por causa da lataria do carro, que é de metal. Ela forma uma coisa ali que a gente chama de gaiola de Faraday. No momento em que o raio cai, a energia elétrica se distribui pela lataria e vai pro chão e não atinge você. Não dá pra dizer que é 100% seguro, porque você vai ver vários vídeos na internet de carro tomando raio e você vê que o carro pega fogo, porque no ponto em que ele recebe o raio esquenta demais e aí o forro do carro começa a incendiar. Mas nesses vídeos você vê que as pessoas conseguiram sair do carro porque elas não foram atingidas pela energia elétrica do raio. E ver, conseguimos ver alguma estrela de fora da Via Láctea ou até estrelas de outras galáxias? Não existe absolutamente nenhuma estrela que você vê individualmente como um pontinho no céu que esteja fora da Via Láctea. Mas calma que tem uma notícia legal. Você consegue ver galáxias inteiras e aí vai aparecer uma espécie de uma mancha, de uma nuvem, em que você não consegue diferenciar uma estrela lá dentro daquela nuvem porque está muito longe. Mas olha só, a gente consegue ver Andrômeda, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. Muito legal, né? Isso tudo a olho nu, sem telescópio. Iberê, se partirmos um ímã ao meio, as duas metades ainda vão ter dois polos? O ímã tem um polo norte e um polo sul. Quando você quebra o ímã no meio, você poderia imaginar que vai ficar um pedaço que é só sul e outro pedaço só norte, mas não acontece isso não. O que vai acontecer é que ele se divide de novo e a gente vai ter dois ímãs com norte e sul de novo. Se você quebrar no meio, ele se divide de novo, se quebrar no meio, ele divide de novo. É mágica? O bicho é inteligente? Não. Se a gente pudesse olhar dentro do ímã, a gente ia ver que ele é dividido em um monte de ímãzinhos bem pequenininhos que a gente chama de domínios magnéticos. Você pode ver que todos eles estão alinhados e tem o norte e o sul. Então nesse desenho que eu fiz, o lado esquerdo naturalmente seria o norte, porque todos os ímãzinhos aqui estão com o norte virado para cá, e o lado direito seria o sul. Se você quebrar no meio, você não muda essa lógica. O norte continua para cá, o sul continua para lá. Se você quebrar no meio de novo, você não mudou a lógica de novo. Você vai ter um monte de imãzinhos em que o norte continua para cá e o sul continua para lá. É por isso que ele continua tendo polo norte e polo sul do mesmo jeito. E beleza, quando o nosso corpo perde sangue, ele meio que se regenera depois, o nosso corpo consegue fabricar mais sangue? Tem algumas perguntas que é legal a gente pensar na lógica primeiro, né? Poxa, se as pessoas doam sangue, se as pessoas perdem sangue numa hemorragia e depois se recuperam, de algum jeito o nosso corpo tem que ser capaz de fabricar sangue. E ele fabrica. Mas agora eu quero saber de vocês aí, onde é que você acha que é fabricado o nosso sangue? É tipo no coração, no pulmão, no cérebro? De onde é que sai o sangue? Ele é fabricado dentro dos ossos, por uma coisa que se chama medula óssea, que fica ali bem dentro do osso. Que a gente não deve confundir com a medula espinhal, que é um conjunto de nervos que passa lá no meio das nossas costas, que quando você machuca você pode perder o movimento, não é? É outra medula. Então dentro da medula óssea a gente tem células-tronco, que são células que são meio genéricas, aí eles conseguem começar a se diferenciar e se transformar em células de sangue, né? Glóbulos vermelhos, plaquetas, glóbulos brancos, e aí repor o sangue que de algum jeito a gente perdeu. Só que não é um processo super rápido, então se você perdeu muito sangue, você tem que repor fazendo uma transfusão. Por que a cidade de São Paulo nunca foi a capital do nosso país? Existe uma confusão que a gente faz no momento que a gente pensa nas capitais. Ó, me diz aí, qual é a capital primeiro? Dos Estados Unidos. Depois a capital do Canadá. Agora a capital da Austrália. Se você disse que a capital dos Estados Unidos é Nova York, não é, é Washington. A capital do Canadá não é Toronto, é Ottawa. E a capital da Austrália não é Sydney, é Canberra. Geralmente a gente confunde porque imagina que a capital do país vai ser a cidade mais populosa ou alguma cidade que tem uma importância econômica muito grande. Mas não, a capital é só onde fica a sede administrativa do país, onde fica o presidente, onde ficam os deputados, onde fica a Suprema Corte. E tem países em que essas coisas ficam em cidades separadas. Tem países que tem mais de uma capital. Na Bolívia, por exemplo, o judiciário fica em Sucre, mas o executivo e o legislativo, né, o presidente e os deputados ficam em La Paz.
Então São Paulo de fato nunca foi a capital do Brasil, mas a gente já teve Salvador, que foi a capital do nosso país até 1763, depois Rio de Janeiro, que ficou até 1960, quando a gente transferiu a capital para Brasília, onde fica até hoje. Por que a gente não pode jogar papel dentro do vaso no Brasil e em outros países esse problema não ocorre? É mito, verdade ou costume? É verdade e também costume. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei hospedado na casa de um amigo que é americano. Nasceu lá, teve pouco contato com brasileiros. E aí, logo que eu cheguei, eu fui no banheiro, eu saí do banheiro e ele entrou. E saiu chocado, com uma cara de nojo absurda. Como é que você jogou papel sujo de cocô no lixinho? O lixinho ficou nojento, meu Deus do céu, que coisa absurda. Falei, mas não é assim aqui? O que eu deveria fazer com esse papel assim, freado? Lá nos Estados Unidos você faz cocô, limpa e joga direto na privada, dá descarga e vai embora, não tem problema nenhum. É muito diferente daqui. O que acontece em vários países é que o encanamento já é preparado para isso. Eles têm um esgoto com canos maiores para poder passar essa massa fibrosa de papel molhado, e aqui nem tudo está preparado para isso, pode entupir. Mas no Brasil tem alguns lugares que são preparados sim, inclusive vem escrito ali, pode jogar o papel no vaso que não tem problema. Aí entram umas questões de poluição, né? O que é melhor, você jogar o papel no esgoto, depois tratar o esgoto, ou é melhor você jogar o papel no lixo, só que aí você vai ter o saco do lixo, que você vai gastar muito mais saco de lixo, ao mesmo tempo corre o risco de alguma pessoa se infectar ali? Não sei, mas a minha preferência seria que eu pudesse jogar o papel direto na privada e que de preferência todos os banheiros tivessem uma duchinha higiênica, assim a gente gasta menos papel também. Sempre tive essa dúvida, por que as pessoas diminuem de tamanho quando envelhecem? Se você olhar por dentro da sua coluna, da sua espinha, você vai ver que você tem várias vértebras, que são esses ossinhos empilhados, e entre uma vértebra e outra, a gente tem um disquinho, que ele serve para não deixar um osso encostar no outro, então ele amortece o seu movimento ali. Só que com o tempo, esses discos começam a ficar mais desidratados, começam a ficar menores, mais achatados. E como a gente tem um monte de vértebras, o nosso tamanho vai começar a diminuir. Além disso, os nossos ossos também se deformam e os músculos ficam mais fracos. Tudo isso somado faz com que a partir dos 40 anos a gente comece a perder 1 centímetro por ano. E já que a gente está na lousa, quando eu falei da medula espinhal, que não é aquela que fabrica sangue, ela passa aqui dentro, tá? Dentro das vértebras, levando as informações do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo. Pois, só uma correção. Ixi, as geladeiras que não são frost free é que acumulam gelo. Pois é, no Iberê Responde passado, na hora de falar sobre geladeira frost free, em algum momento eu me embananei e falei que as geladeiras frost free acumulam gelo, e é o contrário. Frost free quer dizer exatamente livre de gelo. Lá dentro das geladeiras frost free tem um lugar especial em que o gelo começa a se acumular, mas a geladeira já esquenta um pouquinho, faz aquele gelo derreter e a água ir embora. Por isso o congelador da Frost Free geralmente não tem nada de gelo. Iberê, por que as pessoas do mundo não largam de todos os idiomas e criam um totalmente novo em que todos os países falem? Não seria mais fácil? Sim, e essa língua já existe. O nome dela é Esperanto, ela foi criada em 1887 justamente para ser uma língua universal que todas as pessoas falassem. Por isso ela tem uma gramática muito simples e usa palavras de várias línguas diferentes para que essa adaptação seja mais fácil. Só que já passou quase 150 anos e até hoje nenhum país nunca adotou o Esperanto, né? É uma língua que existem até livros editados em Esperanto, existem algumas músicas em Esperanto, grupos que falam Esperanto, mas nunca pegou. Porque imagina só, a gente deixar toda a nossa cultura para trás, tudo que a gente conhece de português, todos os livros, músicas, pessoas, tudo que está escrito e trocar de língua de repente. Não é um passo muito simples de ser dado, né? Então, no fim das contas, eu acredito que vai ser mais fácil a inteligência artificial traduzir as coisas pra gente de um jeito instantâneo, que nem a gente já tem no Google Tradutor, que você mira em algum lugar e ele traduz na foto aqui pra você, do que, de fato, inventar uma língua nova pra todo mundo falar. Quando é que vai ser o lançamento do livro novo? A gente tá lançando o grande livro de química do Manual do Mundo, eu tô deixando aqui as cidades por onde eu e a Mari vamos passar. Fechou? Em São Paulo a gente vai levar o submarino. E um caderno normal, você fica o ano inteiro escrevendo nele. Vai aumentar o peso por causa da tinta? Olha só que belezinha essa balança. Ela consegue medir centésimo de grama. Então se ela soprar na balança, ela consegue medir a força do meu sopro. Então, para começo de conversa, vamos pesar aqui uma folha de sulfite em branco, tá? Tô dobrando só para ficar mais fácil de pôr na balança. 4,68, 4,67, 4,68, varia um pouquinho. Já deu para ver que a balança também não tem aquela precisão. Mas vamos lá, vamos ver se a tinta faz alguma diferença.
uma ideia. Bem mais fácil assim. Olha, é uma folha bem riscada. Gastou tinta pra caramba aqui, uma parte inclusive na minha mão, né? 0,2 gramas. Ou seja, aumenta o peso do caderno sim, não muito. Mais ou menos. Inclusive o meu peso deve ter aumentado um pouco também. Quando a gente fez o Bora Ver, mostrando como é feita a caneta, tem uma hora em que eu mexo ali na tinta de caneta com luva. E eu perguntei pra eles, pô, será que a gente não poderia dar uma dica pra quem tá em casa sobre como tirar mancha de tinta de caneta? Sabe o que eles me responderam? Que a tinta é feita pra não sair. A sorte é que a gente deixou esse teste pra ser a última coisa que a gente ia gravar hoje. Senão o resto do vídeo já tá com a mão azul. Olá, eu gostaria de saber a verdade sobre aqueles aviões que passam riscando o céu com aquela fumaça. Tem até uma teoria conspirativa sobre isso. Tem até o nome, chemtrails. Não! Os combustíveis que a gente usa no nosso dia a dia, para o avião, para o carro, etc., eles são hidrocarbonetos, ou seja, eles são moléculas que têm carbono e oxigênio. Gasolina, diesel, álcool, querosene e tudo mais. Quando eles queimam, quando eles entram em combustão, por isso que eles têm o nome de combustível, eles reagem com o oxigênio do ar, com O2, e no fim das contas, na fumaça, o que você vai ter ali? O que você vai ter como produto da queima? Água e gás carbônico. É isso que está acontecendo lá no avião, tá? Ele está queimando combustível, reagindo com o oxigênio do ar e soltando água e gás carbônico. Agora me diz uma coisa, a 11 km de altitude, num lugar extremamente frio, temperatura para lá de negativa, o que você acha que vai acontecer com essa água aqui? Ela vira micropedrinhas de gelo, vira nuvem. É simplesmente isso que a gente vê no céu. No momento em que o avião passa, ele deixa um rastro de água. Isso não acontece aqui no chão porque a temperatura aqui é muito maior do que lá em cima. Iberê, se o sapato foi feito só pra Cinderela, então por que ele caiu? Olha, eu nem acho que esse é o maior problema dessa história não. Quando chegou a fada, ela transformou a abóbora em carruagem, transformou os ratos nos cavalos, e transformou os trapos da Cinderela num vestido lindo. E quando bateu o sino da meia-noite, tudo isso se desfez. Voltou a ser o que era antes. Por que o sapatinho continuou sendo de cristal? Era pra ser um chinelo todo velho, desgarçado lá e não tem lógica nenhuma, né? Tipo uma gambiarra que fizeram aí pra história acontecer. Por que o nome dos nossos animais de estimação se chamam pets? Mas as garrafas plásticas também têm esse nome. É pura coincidência. A garrafa vem de um nome esquisito que é polietileno tereftalato, que é o nome mais técnico do termoplástico que é usado na garrafa, né? Termoplástico é um plástico que você pode esquentar, moldar e na hora em que ele esfria ele fica duro, mas não perde as propriedades, ele não estraga no momento que você esquenta, que é o caso da garrafa. Mas pet de animal vem de peri, que em inglês significa pequenininho, pequeno. Enfim, porque os animais em geral são pequenininhos. Ai, mas Iberê, eu tenho um dog alemão que pesa 365 quilos. É, por isso que eu falei que em geral eles são pequenininhos. Parabéns, Iberê, você já tirou muitas dúvidas minhas. Fico feliz, Marco Felipe. Mas eu queria que você explicasse por que não existem cabos de eletricidade de água se ela é uma ótima condutora. Para começo de conversa, eu acho que seria bem difícil você pendurar um monte de mangueira nos postes, etc. Porque quando cai uma árvore, corta, sai toda a água. E a água se sai dá choque nas pessoas que estão lá embaixo. Aí você tem que repor a água. É mais simples fazer de cobre e alumínio como a gente usa hoje. Mas tem uma coisa aí que tá problemática. A água não é uma boa condutora de eletricidade. A água pura mesmo, ela conduz muito mal. A gente até fez experiência aqui no Manual do Mundo. A água só começa a conduzir bem a eletricidade quando você vai colocando algum tipo de sal nela. Só que no dia a dia a gente acaba tomando choque por causa de água, porque no nosso corpo a gente tem bastante sal no suor e sempre que a gente encostar em alguma coisa molhada, aquela água que tá ali naquele lugar vai estar meio salgada por causa da nossa mão cheia de suor. Fora que as águas que existem na natureza por aí sempre tem um pouquinho de algum tipo de sal. A água que a gente bebe mesmo é muito diferente da água destilada. Iberê, minha filha Olivia, de 9 anos, tem uma dúvida. Ela gostaria de saber por que as bolachas, somos paulistanos, eu também falo bolacha, tem vários furinhos em seu formato. Manda um abraço pra ela. Então um abraço, Olivia. Por que as bolachas têm furinhos? É pra elas não estufarem na hora de assar. O que acontece é que quando você coloca uma massa úmida ali, né, quando a bolacha ainda não tá assada, você coloca no forno, a água que tem lá dentro ela vai evaporar, ela vai pro estado gasoso
e ela incha a bolacha. Se não tivesse furinhos, então a bolacha ficaria que nem aquele salgadinho torcida, sabe? Que parece uma almofadinha. Se você faz o furinho, o vapor consegue sair por ali e a bolacha só incha um pouquinho. Mas se você também bota furinho demais, a bolacha fica achatadona. Ela não incha nada, fica meio dura até. Então tem um número certo de furinhos que cada bolacha tem que ter. Iberê, como é que uma poça d'água na rua evapora sem atingir 100 graus Celsius? A água não deveria evaporar só quando atinge 100 graus? Não. Pensa na natureza, por exemplo, a água do oceano evapora, dos rios evapora, da poça d'água do lago, tudo evapora sem atingir 100 graus. Isso acontece porque as moléculas que estão na superfície da água acabam escapando e viram vapor. Isso vai acontecer mais rápido se você tiver uma superfície de contato maior, se você tiver uma temperatura maior, se tiver vento passando por aí. Que é o grande segredo para a gente secar bem a roupa, né? Colocar ela no sol e no vento, ela seca muito rápido e não chega a 100 graus Celsius. Sempre tive essa dúvida, para não esquecer de uma vez por todas, qual é a diferença entre meteoros, meteoroides, cometas, asteroides, meteorito? Simplificando bastante, tá? Cometa, um pedação de gelo ou outros gases que estão ali muito frios e por isso no formato sólido, que quando se aproxima do Sol, ele ganha uma cauda por causa dos ventos solares. O Sol esquenta o núcleo do cometa, que solta um monte de gases, e ao mesmo tempo os ventos solares alinham, né? Penteiam essa cauda do cometa. Asteroide é uma pedrona, é uma rocha que pode ser metálica que está ali no sistema solar, geralmente entre Marte e Júpiter, por isso a gente tem ali um cinturão de asteroides. Meteoroide é um asteroide bem pequenininho, porque asteroides podem ter quilômetros de tamanho. Geralmente se ele for menor que 1 quilômetro, se chama de meteoroide. Não tem um número exato para essa diferença, tá? Quando esse bicho cai no planeta Terra, no momento em que ele se choca com os gases da atmosfera, existe uma pressão muito grande ali que faz a temperatura aumentar muito. E aí a gente vê um risco de fogo no céu que muita gente chama de estrela cadente e que é um meteoro. Muitas vezes não sobra nada para contar a história, tá? Mas se sobrar alguma pedrinha lá embaixo, depois da queda e tudo mais, quando você encontrar essa pedrinha, você vai chamar de meteorito. Então, no museu, o que você vê é sempre um meteorito. Vamos combinar, vai? Eu sei que esse desenho tem bastante na internet, mas ficou legal pra caramba. Valia aquele joinha, não valia? E vamos pro nosso filé mignon, a pergunta final que deu origem a esse vídeo, que eu vou ler inteiro agora. Oi, Iberê, eu sou de Moçambique e acompanho seu trabalho desde 2021. Eu fico muito feliz quando alguém de algum país lusófono, que não é o Brasil, escreve pra gente e fala que assiste o manual. Países lusófonos são aqueles que falam a língua portuguesa. Então, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Mas vamos lá! Quantos mosquitos são necessários para sugar todo o nosso sangue? Este lindo pernilonguinho, ele vai chupar mais ou menos 0,005 mililitros de sangue, ou seja, 5 milionésimos de mililitros ou 5 microlitros de sangue. E esse lindo ser humano, não tá muito lindo, parece aqueles de porta de banheiro, né? Mas enfim, o ser humano tem mais ou menos 5 litros de sangue. Tá que eu tô arredondando um pouco para a conta ficar fácil, porque depende da pessoa, depende do pernilongo, a combinação do pernilongo com a pessoa, etc. Mas resumindo, pra gente descobrir quantos mosquitos são necessários, você tem que dividir esse número por esse. Mas aí tem um problema. Embaixo tá em litro, em cima tá em mililitro. Então vamos colocar a mesma unidade aqui, que é 5.000 mililitros. Então agora sim, dividindo esse por esse, a gente vai ter 1 milhão de mosquitos. Eu não sei como que é aí em Moçambique, mas aqui no Brasil, onde eu moro, a gente já conseguiu fazer uma armadilha para mosquitos, que inclusive eu ensinei a fazer, que a gente pegou praticamente uma montanha de pernilongo. Mas ainda assim estava muito longe de ser 1 milhão de mosquitos. Então pode ficar tranquilo que é muito provável que a sua medula óssea consiga produzir seu sangue mais rápido do que os pernilongos conseguem chupar. Fechou? Olha só, se você aprendeu qualquer coisa nova nesse vídeo, não esquece de deixar um joinha e deixa aí seus comentários também, suas dúvidas, porque um dos lugares que eu busco perguntas pro Iberê Responde é na seção de comentários do próprio Iberê Responde, fechou? Um abraço pra vocês.